Boa noite, amores. Bem-vindos a mais este momento Mindfulness de hoje. 101 dentro da nossa história, não é? Ontem nós comemoramos 100 lives, 100 dias meditando direto. Até fiquei surpresa com a quantidade de dias. Hoje são 101. É muito bom ter vocês aqui, muito bom podermos partilhar dessas práticas, dessas falas, desses conteúdos que muitas vezes nos ajudam a refletirmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre o nosso contexto, sobre essa ideia toda do sofrimento, não é? E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o não eu, sobre a desidentificação, sobre a dissociação do eu, partindo do pressuposto das identificações. Como nós nos identificamos? Como nós nos reconhecemos? Como nós, de alguma forma, nos tratamos através dessa percepção? Então, desde muito cedo, nós recebemos um nome, nós conseguimos devagarinho ir construindo a nossa identidade. E também acontece que nós vamos nos identificando com esta identidade. Nós vamos nos identificando com o que vão dizendo acerca de nós ao longo da vida, com os mandados que são ditos. Nós vamos nos identificando com o que os pais, não é, ou quem quer que cuide de nós, vão nos dizendo acerca das nossas características. E devagarinho, quando menos percebemos, estamos completos, né, repletos de modelos que devemos seguir, modelos que devemos de alguma forma insistir em construirmos mais e mais, modelos muitas vezes imputados pelo meio, que nós nos acostumamos a acolher e acreditar que são nossos modelos. Então, esses modelos geram sobremaneira, às vezes, sofrimento, porque vivemos sob uma pressão muito forte fora da nossa estrutura real. Nós usamos muitas vezes verdadeiras máscaras para mostrarmos quem somos, identificados com essas máscaras, identificados com o falso eu, como uma ideia completamente, não é, equivocada do eu. Então é muito importante que nós paremos e observemos quem realmente nós somos, fora desse pressuposto das identificações. Então nós nos identificamos com esses modelos, nós nos identificamos com o que nos é dito dentro do meu e do eu. Então é o meu país, é a minha nacionalidade, é a minha carteira de identidade, é o meu nome, é a minha família, é a minha dor, é o meu sofrimento. E quantas vezes nós ficamos presos dentro desse eu e desse meu de uma forma a gerar-nos mais sofrimento, porque tudo isso gera apego. Então essas nossas identificações geram muito apego em nossos momentos, em nossas reações, em nossas atuações. E muitas vezes são nos questionados, né, como, quem somos, por que somos, para que somos. E nós temos uma ideia de quem somos. Eu costumo brincar e trabalhar com meus alunos quando eu dou este conteúdo no curso de iniciação para meditantes, né? Para meditadores. Se nós estivéssemos numa vitrine vendendo-nos, como nós nos colocaríamos? O que nós teríamos como identificações para apresentarmos? Nós temos muitas vezes identificações com a nossa religião, com o nosso processo religioso, é a nossa religião. Nós somos identificados muitas vezes
com o nosso time de futebol, nós somos identificados muitas vezes por nossas ideias políticas, pelos nossos ideais, nós somos identificados muitas vezes com a nossa nacionalidade, né, por sermos brasileiros. Quando estamos fora do país, gostamos de ser identificados ou não, não é? Muitas vezes sentimos vergonha e não gostaríamos de ser identificados assim, mas nós somos identificados, nós temos nossas identificações. Então nós usamos essas máscaras. Então quem nós somos nessa vitrine? Nessa vitrine do grande eu, quem nós somos? O que de fato é real em nós? Então por essas identificações, muitas vezes também, eu me identifico com o negativo. Então o mais importante desse conteúdo é percebermos como nós muitas vezes nos identificamos pela mente com o que é negativo, com o que é difícil, com o que é delicado em nossas vidas. Como nós estamos agarrados, apegados a este negativo e como nós, de alguma forma, nos colocamos, né, dentro de um processo mais profundo, no sentido, né, deste lugar cheio de negativo, desse lugar cheio de pesar, não é? E muitas vezes também nós nos identificamos com uma falsa ideia de realidade, aonde nós nos colocamos diante da realidade de um olhar muito, mas muito, às vezes, idealista, né? De um lugar não muito real, de um lugar fantasioso, de um lugar distante da realidade, que também gera sofrimento. E muitas vezes nós nos colocamos num lugar positivo, no lugar de bem-estar, no lugar de conteúdo bom. E aí nós estamos trabalhando o nosso lado, não é, mais equilibrado, mais o nosso lado mais ajustado, mais adaptado. O que eu quero dizer com tudo isso? Que independendo de onde nós coloquemos as nossas identificações, nós estamos construindo a nossa realidade. Nós estamos de alguma forma nos confundindo, muitas vezes perdidos dentro dessa realidade nossa por conta dessas identificações nossas. Então é preciso que nós entendamos e compreendamos, né, o Bruno está falando aqui da impermanência, não é? Que a impermanência é um fator, né, é uma condição natural da vida, assim como o não eu também é. Quem sou eu fora as minhas identificações? Não é? Por isso eu trabalho essa ideia para eu tratar melhor as minhas condições, não é? De lidar com esses eus que habitam em mim, principalmente fora do sofrimento. Nós sofremos quando nós estamos identificados com a vítima. Nós sofremos quando nós estamos identificados com tantos processos dolorosos que vivemos. Nós sofremos. E como nós vamos evitar que esse sofrimento aconteça? Daí essa ideia do não eu. Essa ideia de tirarmos as falsidades que de alguma forma permeiam a nossa mente, não é? Então eu tenho que trabalhar melhor a ideia da realidade, da minha realidade. O ego no sentido real, não o ego, não é, dentro das idealizações, dentro das formações reativas, dentro de todo um processo construído propriamente para o sofrimento. Não é? Então, se eu me identifico com algo, se aquele algo não estiver em consonância, não é, com a minha intenção, eu vou fatalmente sofrer. Então, o não eu não é o não eu, não ego, não é o não eu, não a realidade. É o não eu falso, o não eu máscara, a persona. Nós usamos esse termo máscara, por quê? Porque no antigo teatro grego, né, vem daí, os homens usavam máscaras, porque as mulheres não podiam atuar. Então os homens usavam máscaras para representar o feminino. Então daí vem essa ideia de persona, de personagem. Então que personagens nós estamos de alguma forma
revelando dentro dessa nossa condição de observarmos a nossa realidade. Então, quem somos nós nessa vitrine? Como nós, de repente, construímos uma imagem para mostrarmos para o outro, cheias, normalmente, de identificações? Quem somos nós fora essas idealizações? Cadê o eu verdadeiro? Cadê a minha essência? E é dessa essência que nós tratamos, dessa intenção de realidade. Quem sou eu dentro dessa mais genuína forma de me apresentar? Saindo, né, dessa condição das máscaras, não é? Então eu preciso refletir, porque essas identificações, se eu estou claramente identificado com o que é difícil, se eu ponho a minha mente o tempo todo no que é difícil, se eu me identifico com isso, a vida vai ser o quê? Vai ser difícil. O processo vai ser como? Vai ser terrível. Porque eu estou identificada com o negativo. Né? Como eu disse, esse processo todo de vitimização, né, em nosso país, nossa vida aqui nesse terceiro mundo, é uma constituição de vitimização pura. Nós somos aqueles desqualificados, querendo ou não, diante do mundo. Então isso é cultural de alguma forma. Cultuar o vitimismo. Cultuar o negativismo. Cultuar o impossível. Cultuar essa ideia, essa, né, condição nossa de não sermos reais, de estarmos fora da realidade. Então, o que fazer de nós se nós queremos estar bem representados por nós, fora da máscara, fora da persona? Para onde nós vamos construindo a nossa realidade? Então, a minha realidade está aonde eu coloco a minha atenção. Então, aonde eu estou colocando a minha atenção vai determinar a minha realidade. Se a minha intenção ou atenção está nas pessoas, não é? Nas identificações que eu gero em mim, por conta às vezes do meu medo de me mostrar na realidade do que sou, eu vou estar gerando o que para mim como resposta? Caminhos difíceis, caminhos delicados de serem trilhados. Então tudo depende muito de aonde eu vou colocar a minha intenção e a minha atenção. E muitas vezes nós estamos desconectados de tudo isso. Nós seguimos apresentando para o outro e para nós mesmos a nossa suposta condição de existir, nos enganando. Quem sou eu? Essa é uma pergunta dificílima de se responder. E tudo que vem como resposta em primeira mão talvez venha em forma de identificação, em forma de máscara, de defesa, porque nós precisamos nos defender de alguma forma, né, do mundo, do universo, do que chega. E na maioria das vezes a nossa defesa é essa colocação diante de nós, né, de estarmos nos mostrando dentro do não eu. Bruno, esses não eus, né, seriam produtos de pensamentos e julgamentos. O segredo seria identificá-los, acolhê-los e deixá-los passar. Exatamente. Por isso que nós trabalhamos com Rain diante dessa perspectiva. Reconhecer que eu estou identificado com o que quer que seja. Acolher e aceitar que eu estou identificado com o que quer que seja. Né? Trabalhar a causa, entender por que eu estou identificado. E depois, como não identificação, como não eu, a dissociação dessa ideia toda de identificação. Não é? Então, muitas vezes, nós entramos numa falsa condição de existência que se torna tão real que voltar para esse contexto de dissociação nos joga muito forte dentro desse contexto de autoestima baixa, né? De estarmos realmente lidando com nossas inseguranças mais sutis, mais profundas, com esse medo que nós temos de nos mostrarmos verdadeiros, de nos mostrarmos autênticos, de nos mostrarmos sem essas máscaras, sem esses não eus.
Então, muitas vezes, vencer esse medo é um trabalho muito duro. Daí essa ideia toda de autoconhecimento. Por que nós trilhamos caminhos de autoconhecimento? Para quê? Da onde vem essa ideia? Ora, eu com 53 anos de idade estou me autoconhecendo? Como assim? Eu não já me conheço? Eu não já sei quem eu sou? Muitas vezes não. Muitas vezes atuamos, somos verdadeiros atores dentro desse processo da vida. Para a sobrevivência nossa, como defesa. E nem nos percebemos, nem nos tocamos disso. E quando estamos observando, nós estamos sofrendo. De alguma forma, a não condição de sermos nós mesmos nos joga dentro do sofrimento. Né? Então, nós precisamos trabalhar, muitas vezes, não é? Essa condição de nós percebermos como nós nos construímos pela vida afora. Como nós acreditamos, né, no que foi nos dito desde muito cedo acerca da nossa autoestima. Não sou eu, não é meu, e isso não é meu eu. Muito bem, Júnior, é isso mesmo, em letras garrafais. Não sou eu, não é meu e não é o meu eu. Essas identificações não são nossas, elas não nos pertencem. E nós precisamos, de alguma forma, libertar-nos dela para que deixemos que a nossa realidade esteja em condições mais satisfatórias para nós mesmos. Para que nós nos construamos, nos percebamos, nos descubramos dentro de uma realidade mais associada ao verdadeiro eu. Sairmos deste sofrimento. Então, a minha mente cria o negativo, ou a minha mente trabalha com o negativo, ou minha mente se apega ao negativo, ou minha mente cria o negativo para que eu continue de alguma forma sofrendo. Essa é a cultura. É isso que o eu, não é? O falso eu, esse não eu, quer cultuar. Então, eu preciso trabalhar essa minha construção, não é? Qual é o verdadeiro eu que está habitando em mim? É um eu que deseja, é um eu que é realista, é um eu que tem o pé no chão, é um eu que tem uma autoestima, não é? Digamos assim, boa, elevada, é um eu que se percebe, é um eu que quer, que sabe o que quer, é um eu que está trabalhando de um lugar autêntico, ou é um eu forçado por todas as circunstâncias que o meio, na maioria das vezes, nos joga. Então, reflitamos um pouquinho, porque disto constituirá a nossa felicidade ou o nosso sofrimento, dependendo do lado que, né, estejamos aqui pendendo, nós vamos cair dentro de um processo muito delicado de sofrimento. Não se conhecer é muito sofrido, gente. Eu digo porque trabalhando no consultório há 20 anos, o que mais nós temos, não é? São pessoas que não se conhecem, que não se percebem, que não sabem quem são e ficam reféns de quem? Quem não sabe quem se é, fica refém do olhar do outro, fica refém do que o outro diz que se é. Dessas influências que a Janaína está colocando aqui. Não é? Não só dos nossos pais, da família, mas de todo um composto de meio. O meio diz quem eu sou. A partir daí, se o meio vai dizer quem eu sou e vou acreditar, eu vou estar identificado com esse meio. E se não for verdade o que o meio diz? Então eu me jogo cada vez mais no processo de sofrimento. Então todo esse trabalho é para que nós compreendamos aonde nós queremos estar. Vamos começar a tirar essas máscaras. Vamos começar a nos mostrar assim para nós mesmos primeiro. Porque nós precisamos ser os sabedores de nós. Depois de nós que os outros saibam. Não é tão importante mostrar para o outro muitas vezes como nós percebemos e entendemos, mas que nós saibamos quem somos. Que nós entendamos do mais profundo do nosso eu aquilo que realmente nós temos de precioso em nós.
porque nós somos como joias, joias raras, verdadeiros diamantes que estão o quê? Encobertos de sujeira, precisando ser polidos. E muitas vezes nós não vemos essa beleza por conta dessa sujeira que envolve, não é? Esse diamante. Então eu preciso olhar para mim. Quem sou eu? E o que não é meu? O que não é meu eu? Para que eu caminhe na verdade. Conhece a verdade e ela te libertará. Sim, a verdade sobre mim. E não o falso eu. A verdade sobre o que eu penso, o que eu sinto, como eu me movimento. A verdade da minha trilha. A verdade de aonde eu coloco os meus pés de realidade. Então, o nosso maior trabalho dentro desse processo psicológico, meditativo, né, de plena atenção, é compreendermos isso. A minha realidade está aonde eu coloco a minha atenção. Então, deixa eu colocar a atenção em mim e descobrir primeiro aonde eu estou, para depois eu olhar para o meio e me redescobrir dentro desse meio. E saber o meu papel dentro do meio, porque confundida diante do que eu sou, como eu vou absorver o meu papel no meio? Dentro das identificações, dentro das máscaras, dentro das personas, não tem para onde ir. Não é? O Bruno está dizendo que entendo que o sofrimento real seja fruto de pensamentos e julgamentos. Isso não faz do sofrimento menos legítimo, mas penso que compreender isso e ter consciência da impermanência ajuda-nos, né? A ir. Porque tudo passa, mas esse eu real, ele permanece, ele fica. As máscaras passam. O falso eu passa. As crenças limitantes passam. O eu continua. O eu é aquele que segue, né? Dentro do esforço de se perceber cada vez mais, dentro do esforço correto. Lembram quando nós trabalhamos o esforço correto? Quando nós trabalhamos o esforço correto de sermos cada vez melhores, né? E a Zézia diz que reconhecer-se é maravilhoso. É o que dá sentido e nos torna felizes e capazes de estar verdadeiramente com o outro, partindo do pressuposto de estarmos verdadeiramente conosco. Sempre daí, sempre parte de mim, meus amores. Não adianta eu querer apontar o dedo para o outro, como o outro me vê, porque tem 3 dedos voltados para mim. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso perceber ao que eu estou agarrado, a que eu estou identificado, para que eu possa descobrir esse eu verdadeiro. E hoje eu me empolguei, né? Porque eu passei do tempo pra caramba. Não é? Então vamos observar com carinho, vamos nos perceber o que está nos gerando infelicidade agora, nesse exato momento. O que nos gera tristeza? O que nos gera insatisfação, não é? Será que de alguma forma é o meu verdadeiro eu que está atuando, que está trazendo essa tristeza? Ou eu estou com crença, né, limitantes, etc, etc. Então vamos olhar isto. Certo, amores? Vamos olhar isso com carinho. Então eu vou olhar com carinho para mim mesma, vocês olham com carinho para vocês mesmos e nós vamos seguir com a nossa prática de hoje, dentro desse conteúdo todo de observação do grande eu, da percepção do que realmente nos torna idênticos à realidade, identificados com a realidade e não com o que não é real. Vamos nos colocando então numa postura confortável. Numa postura de dignidade para nós mesmos.
de abertura, de presença aqui e agora com o nosso eu, do jeitinho que ele se mostra, do jeitinho que nós nos percebemos. Com nossas dificuldades, com nossas facilidades, com este eu transparente, cheio de perfeições e de imperfeições. E partindo da observação deste eu, vamos trazendo gentilmente a nossa atenção para a respiração, tomando talvez umas inspirações mais profundas, conectando-nos ao presente, a este momento único que possuímos, que temos, que é o agora. Observando o ar entrando e saindo do corpo, momento a momento e a momento. Inspirando e expirando, com consciência, com presença. Acolhendo e recolhendo tudo que vamos encontrando em nós. A cada respiração. Talvez uma consciência chegue acerca de onde nos encontramos ainda, na nossa condição de existência. Um eu que inspira e um eu que expira. Uma e outra vez. Se a mente distrai-se, perdida em outros elementos, tais como imagens, sons, remoendo o passado ou antecipando o futuro. É natural da mente fazê-lo assim. Simplesmente vamos percebendo este lugar aonde a mente encontra-se e vamos convidando-a a ir retomando a respiração sempre que necessário.
ar que entra e ar que sai. Ar que entra percorrendo espaços pelo corpo, talvez numa respiração curtinha, ficando aqui só nas narinas, talvez chegando ao pulmão, expandindo o pulmão quando entra, talvez chegando ao abdômen, também expandindo o abdômen. E saindo do corpo, contraindo essas mesmas partes, voltando para a atmosfera, no fluxo e refluxo do ar, momento a momento e a momento. Trazendo-nos para a nossa realidade. A nossa realidade está aonde colocamos a nossa atenção. E vamos decidindo momento a momento aonde vamos colocando a nossa atenção conscientemente. Que estejamos cada vez mais conscientes das nossas máscaras, das nossas necessidades de fuga, de defesa, que reconheçamos cada vez mais as nossas identificações, as nossas fixações, as nossas negatividades, os pensamentos ruins acerca de nós mesmos e do mundo. Que consigamos trazer consciência e luz para esses acontecimentos, para estas percepções. E que possamos encontrar o nosso eu, a nossa essência, dentro da realidade. Da realidade de quem somos, da realidade de aonde estamos, com profundidade,
e que tenhamos cada vez mais a clareza de que daqui, de onde nos encontramos, temos feito o melhor que pudemos por nós mesmos e pelos outros. Que dentro da nossa realidade está tudo bem do jeito que está. Inspirando e expirando. Abrindo os olhos quando for possível. Movimentando gentilmente o corpo. E gratidão pela prática de vocês, gratidão pela presença, gratidão pela escuta, pela participação tão generosa de vocês sempre. E se vocês tiverem algum comentário mais para acrescentar a este tópico, eu estou aqui para escutar. Se alguém tiver alguma pergunta, gratidão, gratidão, eu que agradeço. Grata, Solange, obrigada pela prática de hoje, sempre aprendendo com você. Isabela, obrigada. A Ângela agradecendo também. Adri, a Vaninha, obrigada. Sônia, tenha uma excelente noite também, grata. Claudinha, Josefa, Solange, Cacilda. Obrigada, Solange. Muito bom, porém bem difícil de nos descobrirmos. É um caminho, querida. Com tantas identificações, como perceber qual a mesma nossa essência? Tema profundo e necessário, né, Zéza? A nossa essência é o que clama dentro de nós, dentro da nossa verdade. No fundo, nós sabemos dessa nossa essência, nós conhecemos essa nossa essência, não é? Bem do jeito que ela é. Só que nós, desde muito cedo, nós nos desconectamos dela. É o que nós temos de mais puro dentro de nós, não é? A Janaína está colocando aqui, quando assumo que tenho feito o melhor que posso, tiro um peso dos ombros. E é verdade, né? Nós tiramos mesmo. Foi profundo e intrigante, muito bom, obrigada, Zezinha. Água mole em pedra dura, aprendendo sempre. Muito bem, Júnior, é isso mesmo. Então vamos cultivar essa essência. Vamos nos reconectar com ela, para que nós estejamos cada vez mais próximos de nós e distantes da condição de estar refém do outro e das identificações e das máscaras, né? Voltar para dentro, isso mesmo, Marina. Tá bom, gente? Voltar para dentro. Voltar para casa. Uma vez eu trouxe essa alegoria, né? A essência é aquele come back home, né? É uma condição da gente estar trazendo cada vez mais o eu para casa, para onde ele realmente se origina, de onde ele pertence, para casa, para a essência. A prática no final do dia é um presente, né, Eliana? Que recebe de nós e que se permite também receber. Muito bem. Tá bom, meus amores? Então eu agradeço muito a presença de vocês até agora aqui na live. Que vocês durmam em paz, possam estar bem. E amanhã nós teremos mais um Momento Mindfulness às 18h30. Então esperamos vocês amanhã. Um beijo grande, fiquem em paz e gratidão por tudo.